Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Parisi e eu vou ministrar a aula de antibióticos beta-lactâmicos dentro aqui da disciplina de Química Farmacêutica dos integrados de fisiopato, farmaco e QF. Né? Como o próprio nome já diz, são substâncias antibióticas, ou seja, são substâncias produzidas por organismos vivos e utilizadas para combater outros organismos vivos. Né? E, em especial, essa classe é a classe dos beta-lactâmicos, uma classe bastante ampla, bastante importante na terapêutica, e ela é caracterizada por um grupo químico, né, um grupo que a gente chama até de grupo farmacofórico para essa classe, que é a presença de um anel beta-lactâmico. Né? Uma lactama, acho que todo mundo deve se lembrar, nada mais é do que uma amida cíclica. Né? Então, o que seria uma amida cíclica? Vou desenhar uma amida, olha aqui, ó, C dupla O N, certo? Essa é a amida, e observem que ela está cíclica, né? Eu tenho um sisteminha fechado. Essa amida cíclica é formada por 4 membros, carbonila, nitrogênio e mais 2 carboninhos, o carbono alfa-carbonila e o carbono beta-carbonila, ou seja, uma beta-lactama. E dentro da classe dos antibióticos beta-lactâmicos, nós vamos estudar 4 subclasses, né? Ou 4 estruturas que fazem parte aqui dos antibióticos beta-lactâmicos. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é a classe das penicilinas. Aquela velha historinha da penicilina, acho que todo mundo já ouviu falar sobre a descoberta ao acaso. Mas também estudaremos um pouquinho sobre as cefalosporinas. Outros fármacos, como é o caso das carbapenemas, que tem uma grande utilidade clínica, e, por último, os monobactâmicos, que também é uma classe bastante interessante. Ok? Então, a partir desse preâmbulo, nós vamos entrar exatamente na classe das penicilinas. Né? A classe das penicilinas, ela tem uma estrutura geral e, obviamente, uma relação estrutura-atividade. Eu vou me ater especificamente à parte estrutural e não histórica, mas se vocês tiverem curiosidade, a história da descoberta da penicilina é bastante interessante. Né? Então, não foi, embora tenha sido ao acaso, a gente fala que o universo conspirou para que essa substância tivesse sido descoberta lá por Fleming. Tá? Então, não entrarei em detalhes quanto a isso, mas a gente pode discutir isso em um outro momento, seja no plantão de dúvidas ou até mesmo em outros momentos síncronos, ok? Então, lembrando que o Penicillium notatum é o fungo que produz grande quantidade de penicilina e dependendo do meio em que você cultiva esse fungo, ele pode produzir a benzilpenicilina ou até mesmo a fenoxpenicilina, tá? A benzilpenicilina, no Brasil, é chamada de benzilpenicilina. Nos Estados Unidos, é chamada de penicilina G, ou seja, elas são equivalentes, ok? Essa outra penicilina, a fenoxmetilpenicilina, ela é chamada de penicilina V. Tem suas características que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas vou entrar em detalhes em relação à benzilpenicilina, e o próprio nome já diz benzilpenicilina. Observem a parte avermelhada aqui, ó. Isso é um grupo benzílico, né? Acil benzílico, que está substituindo uma outra estrutura geral em pretinho aqui, né? Muito bem. A benzilpenicilina foi descoberta e ela teve seu uso bastante ostensivo. Também não vou entrar em detalhes quanto à parte histórica disso, mas o uso, né, muitas vezes ostensivo e alguns problemas relacionados à benzilpenicilina justificaram a busca por análogos. E exatamente por buscarmos análogos é que nós temos um arsenal razoavelmente importante da classe das penicilinas, né? E moléculas relativamente superiores e
que tiveram, né, problemas iniciais da benzilpenicilina resolvidos. Tá? Bom, e essa busca por análogos, obviamente, gerou um conhecimento estrutural importante. Tá? E esse conhecimento estrutural foi útil para que, a partir de um núcleo comum das penicilinas, fossem obtidos derivados semissintéticos com melhores propriedades. A benzilpenicilina, que está aqui representada para vocês, ela era uma substância bastante interessante à época, porém, ela apresentava alguns inconvenientes, né? ou alguns problemas. O primeiro deles, era uma substância instável em meio ácido. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas não poderia ser administrada por via oral. Ela sofreria radicalmente ali uma quebra e uma inativação. Além disso, era uma substância utilizada apenas em bactérias gram-positivas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho a diferenciação em termos estruturais de uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. E também era uma substância sensível a enzimas, como é o caso das beta-lactamases, que são enzimas de resistência, são enzimas produzidas pela bactéria para destruir, quebrar anéis beta-lactâmicos. Okay? Então, esses problemas motivaram a busca por análogos. Okay? Isso é uma característica bastante interessante que a gente precisa levar em consideração. E essa busca por análogos mostrou que existe um grupo farmacofórico importante para as penicilinas. Que grupo é esse? É o 6-APA, ou ácido 6-amino penicilâmico. Né? 6-APA, ácido 6-amino penicilâmico. O que isso significa? Que isso, né, essa estrutura, ela é farmacofórica, ela não pode sofrer qualquer tipo de modificação. Tá? O 6-APA, ele é formado por um anel beta-lactâmico fundido a um anel tiazolidínico. Tá? Então, observem que é um sistema bicíclico formado por uma beta-lactama ligada a um anel tiazolidínico. Ok? Muito bem. Em termos de relação estrutura-atividade, todos esses sistemas são importantes. Né? Todos esses grupinhos são importantes. Inclusive a estereoquímica em 6 e em 5. Ou seja, esses hidrogênios eles precisam estar, obviamente aqui representados para trás do plano, mas os carbonos precisam estar com uma configuração em que esses hidrogênios estejam mantidos sejam colocados externamente, né, na verdade, para trás do plano em relação aos demais átomos. Essas configurações são configurações que mantêm esses dois hidrogênios numa disposição cis espacial. Tá? Ou seja, eles estão na mesma direção espacial. Isso é importante para reconhecimento enzimático, tá? Óbvio, para reconhecimento da enzima alvo, tá? Outros, né, na verdade, normalmente não se tem substituições bioisostéricas ou até mesmo introdução de determinados grupos em outras regiões. E esse ácido carboxílico, para que ele encaixe com a enzima, ele precisa estar livre. Né? Muito bem. Normalmente, todas as modificações podem ser feitas aqui, ó, no nitrogênio da posição 6. Né? Essas modificações que são feitas aqui, elas têm qual objetivo? Ou quais objetivos? Primeiro, melhorar, né, ou buscar uma substância que tenha atividade por via oral, que seja estável em meio ácido. Segundo, uma substância que pode ampliar um pouquinho o espectro,
né, que não atue apenas em gram positivo, mas possa atuar também em gram negativo. E também temos modificações que podem ajudar a aumentar a resistência à beta-lactamase. Ok? Então vamos ver isso aí com detalhes nos próximos slides. Tudo bem, observem aqui, olha, um dos primeiros problemas da benzilpenicilina, aqui está a benzilpenicilina, e essa benzilpenicilina, então ela tem o quê? O grupo benzil ligado ao farmacóforo 6-APA, e uma das soluções encontradas para diminuir a instabilidade em meio ácido foi a introdução, olha aqui, olha que legal, introdução na posição alfa, olha aqui, ó, posição alfa, né, do grupo benzílico, de grupos reconhecidamente electron withdrawing groups, ou retiradores de elétrons, né? O grupo amino, quando ele está ligado a uma cadeia carbônica, né, não com o carbono sp3, por exemplo, ele é retirador de elétrons. Ele gera um efeito indutivo de retirar elétrons, né? E por que isso? Né? Exatamente pelo fato de que esse grupinho retirador de elétrons, polar e retirador de elétrons, ele, de uma certa forma, ele vai puxar os elétrons aqui dessa carbonila. Guardem essa informação que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas então, olha, esse NH2, né, ele está puxando os elétrons aqui da carbonila. E ao puxar os elétrons da carbonila, ele estabiliza a carbonila na sua forma cetônica, né, na sua forma de carbonila. Lembrando que a carbonila ela pode sofrer aí uma ressonância com o nitrogênio lateral, com o nitrogênio ligado aqui ao lado. Tá? Daqui a pouco a gente mostra isso com detalhes. Mas então, a introdução desse grupo polar e eletrofílico, não, elétron aceptor, elétron retirador, ajuda a estabilizar a carbonila nesse formato. E quando a gente estabiliza essa carbonila nesse formato, a gente evita a degradação, a autodestruição das penicilinas. Né? Isso acontecia muito facilmente com a benzilpenicilina, porém com a ampicilina e com a amoxicilina, isso já é bem mais difícil. De fato, essas duas substâncias são utilizadas por via oral. Tá? Então, são substâncias que têm utilidade por via oral. Okay? Diferença básica da ampicilina para a amoxicilina é que uma é administrada de 12 em 12 horas e... Né, desculpa, perdão. Aqui não. Uma é administrada de 6 em 6 horas e a outra, a amoxicilina, pode ser administrada de 8 em 8 e existem regimes terapêuticos também de 12 em 12. E normalmente a ampicilina, a amoxicilina, essas penicilinas, elas precisam ser administradas durante de 5 a 14 dias, dependendo do caso. Tá? E essa diferença, né, de posologia, né, basicamente aqui na frequência de dose, é praticamente relacionada à alteração de lipofilicidade dessa molécula. Tá? Nós temos que a amoxicilina é uma estrutura um pouquinho mais hidrossolúvel, né, do que a ampicilina. E tem um ponto a mais de ionização. Tá? Depois, a gente pode tentar discutir isso com maiores detalhes lá no plantão de dúvidas. Tá? Mas existe aí também uma característica, né, de que a absorção da ampicilina ela é mais errática do que a da amoxicilina, exatamente pela formação de um íon zwitteriônico. Né? Nós temos um grupo amino e um grupo ácido que pode gerar um zwitterium, e esse zwitterium precipita e dificulta a passagem por membrana.
A gente pode discutir isso com maiores detalhes depois. Mas, do ponto de vista geral, é interessante que vocês saibam que existe uma diferença aí, razoável na biodisponibilidade dessas moléculas. Ok? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse efeito, né, electron withdrawing group, de um grupo amino nessa posição alfa. Aqui, então, eu estou representando para vocês, observem, eu tenho a penicilina, ok? E aqui é o grupo amino da posição 6, e aqui geralmente é o grupo acil ácido, né? Acil benzílico, acil amínico, que nós substituímos as penicilinas. Isso é só para lembrar vocês. Muito bem. No meio ácido, né? Quer dizer, não necessariamente no meio ácido, mas uma carbonila, uma amida, né? ela pode sofrer ressonância. Olha, eu tenho paraeletrônico no nitrogênio e esse paraeletrônico promove, então, a subida dos elétrons da carbonila, formando, então, uma carga negativa aqui. E, obviamente, se esse hidrogênio estiver aqui ainda, né, uma carga positiva aqui. É claro que isso é reversível, né? Então, eu posso ter de novo a contribuição desses elétrons para esse carbono, e aí a gente volta os elétrons π para o nitrogênio, e aí temos então esse equilíbrio, né? É interessante que o meio ácido, né, ele favorece relativamente, né, de uma maneira bastante interessante, a formação desse enolato, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é um enolato, ok? No meio ácido é favorecido o enolato, né? Ou seja, é favorecida essa espécie. Como é favorecida essa espécie, essa carga negativa próximo desse carbono carbonílico do anel beta-lactâmico é um ponto eletrofílico muito suscetível. Então, esse oxigênio pode atacar esse carbono, sobe elétrons do oxigênio, forma intermediário tetraédrico e depois isso volta, rompendo a ligação entre carbono e nitrogênio. E desse rompimento, então, observem, não existe mais o anel beta-lactâmico, né? O beta-lactâmico foi destruído. E isso daqui é uma substância totalmente inativa. Ok? Então, isso é uma questão importante, que eu acho que vale a pena vocês guardarem. Até porque, quando a gente for entender o mecanismo de ação, vocês vão se lembrar que o anel beta-lactâmico ele precisa estar íntegro para chegar lá no seu alvo, ok? Muito bem. Então, deixa eu apagar isso aqui momentaneamente. E quando nós temos, então, um grupo electron withdrawing aqui, certo? Esse grupinho, como eu disse para vocês, ele vai puxar os elétrons aqui, ó. Ele vai amarrar os elétrons. Então, é como se todo esse fenômeno de ressonância aqui, ó, que a gente viu, né, a contribuição desse nitrogênio para cá, fosse diminuída, né? Por quê? Porque o grupo electron withdrawing ele está puxando os elétrons da carbonila e evitando a formação do enolato. Então, ao puxar, você mantém a carbonila no seu estado cetônico e não enólico. Para que o sistema funcione ainda melhor, olha que interessante. Vou desenhar aqui aquele grupinho amino. Certo? Grupo amino. O grupo amino ele vai puxar os elétrons daqui, certo? Normalmente. Só que, quando estiver em meio ácido, lá do estômago, por exemplo, o que pode acontecer com esse grupo amino? Né? Ele pode se ionizar ainda, não pode? Ele não pode pegar próton do meio?
Então, se ele pega próton do meio, ele fica com uma carga positiva aqui. Então, a força de atração aqui, ó, ela fica muito maior. Por quê? Porque tem uma carga positiva puxando os elétrons. Então, eu amarro esse carbono, esse oxigênio carbonílico na sua formação cetônica. Se eu tenho a formação cetônica, a carbonila ela se torna menos nucleofílica do que a espécie carregada negativamente. Então, a probabilidade de ataque aqui é diminuída, gerando um composto que tem maior estabilidade, por exemplo, por via oral. Certo? Então, isso é um ponto muito importante. E a descoberta das aminopenicilinas, e quando eu estou falando aminopenicilina, a ampicilina e a amoxicilina, foi uma grande conquista para a administração por via oral. Por quê? Porque a benzilpenicilina, até hoje, né, vocês devem ter ouvido falar sobre a famosa benzetacil, ela continua sendo administrada na forma de depósito por via parenteral, e nós temos o quê? Uma dor local muito intensa por questões desse depósito, ok? Bom, pessoal, um outro problema que foi levantado lá no início, especificamente da benzilpenicilina, é que ela possuía um espectro estreito de ação, ou seja, ela atuava apenas em bactérias gram-positivas, e na realidade, dentro desse rol de bactérias gram-positivas não era um número muito grande, né? Mas é claro que a gente pode discutir isso depois. A grande questão hoje é você ter uma substância que atue, né, de amplo espectro, tenha amplo espectro de ação para conseguir abranger o maior número de espécies possível bacterianas, né? Então, só gostaria de relembrá-los, vocês já devem ter tido isso lá na microbiologia básica, mas uma parede, né, ou como é formada a camada externa de uma bactéria gram-positiva. Nós temos uma membrana citoplasmática, formada aí por fosfolípides de membrana. Nós temos ainda uma camada relativamente espessa de uma substância chamada de peptidoglicanas, né? Peptidoglicanas é a união de açúcares, aminoaçúcares, com o peptídeo. Então, é por isso que nós temos sempre esses chamados, vou colocar entre aspas, monômeros de NAN e NAG ligado a um grupo peptídico. NAN é ácido N-acetilmurâmico e NAG é N-acetilglicosamina. Tá? Todos esses monômeros, então, são ligados a peptídeos e eles fazem parte, né, da estrutura geral da camada de peptidoglicana, que no caso da gram-positiva é bastante espessa. No caso da gram-negativa, nós também temos uma membrana citoplasmática interna, formada por fosfolípides, e uma camada mais delgada, né, mais fina de peptidoglicana. Só que o que diferencia a gram-positiva da gram-negativa é justamente uma camada externa que não se colore facilmente, né, a coloração de gram tradicional. E essa camada é bastante restritiva, formada por alguns lipopeptídeos, alguns lipopolissacarídeos, e isso daí faz com que a camada externa seja bastante restritiva a diversas substâncias. De modo que apenas substâncias que têm uma característica mais hidrofílica consigam passar pelos canais de porinas, que são esses canaizinhos aqui que conectam, né, a camada externa à camada interna, ou pelo menos a camada de peptidoglicano. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito dessas camadas, mas um ponto importante, então, que foi descoberto à época é que para aumentar o espectro para gram-negativa ou para bactérias gram-negativas, existia a necessidade de aumentar em algum nível a hidrossolubilidade dessas moléculas. A benzilpenicilina é uma molécula que ela passa razoavelmente, né? Na verdade ela consegue penetrar nessa camada
de peptidoglicana e atuar lá no alvo biológico, que são as transpeptidases. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas ela não consegue penetrar na camada externa da gram-negativa, nem mesmo pelas porinas, né? Existe toda uma questão também de carga na molécula que pode repelir a aproximação desse tipo de antibiótico na superfície da membrana externa de uma gram-negativa, né? Mas a ampicilina, ela foi descoberta e matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Primeiro, quando foi introduzido esse grupo amino, eu já expliquei para vocês que ele é um grupo electron withdrawing, ele consegue manter a carbonila menos nucleofílica e evitar a autodestruição em meio ácido, certo? Mas, além disso, como ele é um grupo ionizável, ele garante uma maior hidrossolubilidade da ampicilina em comparação com a penicilina, com a benzilpenicilina. Ou seja, o coeficiente de partição, o log de P aqui, ele está relativamente reduzido. E o coeficiente de distribuição, o log de D, também está reduzido. O que, de certa forma, favorece a penetração aqui por bactérias gram-negativas. Então, a ampicilina, a amoxicilina, que foi mostrada lá atrás, são substâncias que já têm um espectro aumentado, tá? Para bactérias gram-negativas. Professor, diminuiu a atividade em bactéria gram-positiva? Na realidade, a gente não diminui, a gente amplia o espectro, né? É claro que em algumas penicilinas e até mesmo outras classes, como as cefalosporinas, nós temos uma ampliação do espectro com redução para gram-positiva, né? A gente amplia na gram-negativa, mas reduz para gram-positiva, ok? Mas aqui a gente tem uma substância bastante interessante ainda para os 2 tipos de bactérias gram-positivas, para os 2 tipos de bactérias, a gram-positiva e a gram-negativa. Então, observem que para nós termos aí um espectro maior de ação, surgiram então as aminopenicilinas, que são tradicionalíssimas, né? A amoxicilina, acho que muita gente, aqueles que não são alérgicos à amoxicilina, muita gente já ouviu falar. Então, nós temos que é uma aminopenicilina, e a própria ampicilina, que é super antigona também, é outra molécula com essas características, tá? Muito bem, então são 2 substâncias interessantes nesse nível. Porém, então, dentro daqueles 3 problemas iniciais da benzilpenicilina, que eu falei para vocês, instabilidade em meio ácido, problema relacionado a espectro de ação e resistência ou sensibilidade, perdão, às beta-lactamases, essas 2 moléculas elas vencem 2, né? Elas ainda são, vocês vão ver, sensíveis à beta-lactamase, né? É por isso que a gente precisa de um outro artifício aí para estudá-las, tá? Mas observem que surgiram outras moléculas, outras classes de penicilinas, que não só a aminopenicilina, como é o caso das carboxipenicilinas e das ureidopenicilinas, né? Carboxipenicilina, elas possuem lá no carboninho alfa uma carbonila, tá? Olha aqui, no caso da carbenicilina e da ticarcilina. Essas carboxipenicilinas, e inclusive as ureidopenicilinas, elas possuem uma função ureídica, tá? A função ureídica é basicamente representada aqui por uma ureia, né? Eu não vou complicar para vocês a parte química, mas a gente tem uma ureia dupla, tá? Em cada um dos fármacos. Também são moléculas, né, que têm substituição aqui em alfa, ok? Esses grupos, eles são grupos bastante hidrossolúveis, só que essas moléculas, diferente das aminopenicilinas, elas não têm estabilidade por via oral, tá? Elas são instáveis por via oral e também têm uma dificuldade tremenda de absorção.
O que fez com que essas moléculas ganhassem, né, um mercado até, foi que inicialmente elas tiveram de boa a excelente atividade sobre Pseudomonas aeruginosa, né? Ambas as classes possuem essa característica, né? Diferente das anteriores que não tinham isso, né? Não tinham essa característica de atuar em Pseudomonas. Então, mas como eu disse, né? São moléculas que não apresentam uma absorção oral, por isso precisam ser injetáveis, tá? Mas em contrapartida tem um espectro interessante de ação. Elas têm potência similar, né, ureído e carboxo contra Pseudomonas, por exemplo, mas a gente já ouviu relatos, obviamente reportados em literatura, de que as ureídos são mais potentes do que as carboxipenicilinas em outras bactérias gram-negativas, que não a Pseudomonas. Ok? Então, vamos em frente. Por último, mas não menos importante, a questão da sensibilidade às beta-lactamases, né? Qual foi a solução encontrada, né? A benzilpenicilina, ela tinha, ou ela tem, né, na realidade, uma suscetibilidade grande a enzimas de resistência chamadas de beta-lactamase, né? Então, a beta-lactamase é uma enzima, coloquei aqui ela meio malvada, né, que tem lá no seu sítio catalítico um nucleófilo, né, uma serina, por exemplo, e essa serina ela ataca exatamente o anel beta-lactâmico pela carbonila, e quando ela ataca, há então uma quebra desse anel, inativando a benzilpenicilina. Obviamente, ela não vai conseguir chegar no alvo, né? Existe um alvo específico para benzilpenicilina. Eu não comentei sobre esse alvo ainda, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, essa beta-lactamase ela destrói a benzilpenicilina. Então, qual foi a ideia, né? Ou qual foi a solução à época? Bom, se a beta-lactamase ela se aproxima do anel beta-lactâmico, vamos colocar perto desse anel grupos volumosos que evitam a aproximação da beta-lactamase, tá? E ao evitar essa aproximação, a gente tem o quê? Garantias de que a molécula vai estar disponível para atuar no seu alvo biológico, né? Então, é muito característica essa substituição aqui. Ó. Observe que eu coloquei em azul até um sistema aromático, né? Ligado diretamente à carbonila. Então, observe, não existe mais o carbono alfa, mas, além disso, foram introduzidos aqui grupos metoxila, e que esses grupos metoxilas, eles se encaixam ao redor aqui do anel beta-lactâmico e, de certa forma, nesse encaixe, nessa alteração conformacional, você evita a aproximação da beta-lactamase. Okay? E, na realidade, a meticilina ela não é disponível aqui no Brasil, mas ela foi a primeira substância a ser utilizada clinicamente contra beta-lactamases produzidas por Staphylococcus aureus, né? Então, mecanismos de resistência de estáfilo, um deles é a produção de beta-lactamase, e à época, né, essa molécula teve grande utilidade. Obviamente, ela só era utilizada em ambiente hospitalar e também via parenteral, ok? Nada por via oral, ou seja, ela não tinha estabilidade também por via oral, ok? Bom, pessoal, ainda dentro do tópico sobre sensibilidade às beta-lactamases, existe uma outra forma de tentar resolver esse problema, que não é uma alteração molecular, né? Uma modificação molecular. Isso é mais um artifício de associação de medicamentos ou combinação de medicamentos, em que nós colocamos, né, dentro de um mesmo comprimido, de uma mesma cápsula, enfim, de uma mesma preparação, o antibiótico beta-lactâmico, né,
por exemplo, a ampicilina, ou uma amoxicilina, ou outra penicilina qualquer, e é feito, então, uma combinação com inibidores de beta-lactamase. Né? Hoje nós temos vários inibidores, como é o caso do tazobactam, sulbactam, ácido clavulânico, famosíssimo, né? o clavulanato, e também o mais recente, que é o avibactam. Esses inibidores eles são assim diferenciados, e existem tipos diferentes de inibidores, porque também nós temos isoformas diferentes de beta-lactamase. E a cada dia que se passa, nós temos produção de mais isoformas de beta-lactamase. Tá? Então, é muito comum esse tipo de associação, né? Principalmente porque nós já estamos num nível, inclusive comunitário, né, de infecções bacterianas que são rotineiras produtoras de beta-lactamase. Então, é muito comum nós já termos aí, então, uma associação física dessas duas substâncias. Né? Só lembrando que os inibidores de beta-lactamase, eles competem com o antibiótico para se ligar à beta-lactamase. Né? Obviamente, eles têm preferência nessa ligação, e quando eles têm preferência, eles inibem a enzima, e ao inibir a enzima, a amoxicilina, ampicilina ou outra penicilina qualquer fica livre, leve e solta para exercer sua ação. Na realidade, para exercer sua ação no alvo biológico delas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, é muito comum ter esse tipo de combinação de moléculas. Tá? Existem aí algumas propostas do porquê dessa maior afinidade do ácido clavulânico, por exemplo, pela beta-lactamase ou dos inibidores pela própria enzima, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula. A gente também pode conversar um pouco melhor sobre isso depois, de modo que a gente até mostra o mecanismo reacional. Tá bom? Muito bem. E o último problema, na verdade, é tentar resolver dois também com uma paulada só. Né? A instabilidade em meio ácido e a sensibilidade às beta-lactamases. Né? Aqui sim é feita uma modificação molecular, não é associação, mas é feita uma alteração estrutural na benzilpenicilina, né? De modo que essa alteração estrutural ela permitiu, então, a introdução aqui, ó, eu vou apagar aqui, perdão, a introdução de um grupo. Esse anelzinho aqui é um anel isoxazol, tá? Então é um anel parecido com oxazol. Na realidade é só a posição do nitrogênio e oxigênio diferente aqui, mas ele é quase igual ao oxazol, por isso isoxazol. E esse anel aqui, observem que ele tem substituintes, né, volumosos aqui e substituintes volumosos aqui. Essa introdução desse anel favoreceu a atividade, ou favoreceu duas propriedades. Primeira, a estabilidade em meio ácido. Por quê? Porque esse anelzinho ele consegue ser elétron-aceptor suficiente para estabilizar a carbonila. Então, mesmo em meio ácido, a gente não tem a autodestruição da benzilpenicilina, do núcleo lactâmico ou do beta-lactâmico. E os grupos aqui apoiados ao isoxazol, a metila e o anel fenil aqui, eles são grupos volumosos que geram impedimento estérico pela aproximação de beta-lactamase. Tá? Então, a oxacilina, existem outros representantes da classe, mas a oxacilina é bastante resistente então, a essas beta-lactamases, especificamente aquelas produzidas de Staphylococcus aureus. Embora hoje nós tenhamos aí conhecimento de beta-lactamases intensas produzidas por bactérias gram-negativas, essas são as mais problemáticas. E o principal mecanismo de resistência das bactérias gram-positivas não é também a produção de beta-lactamase, mas sim a alteração de alvo.
né? Acho que o Jorge vai dar um detalhamento para vocês acerca disso, ok? Bom, pessoal, e aqui agora a gente vai estudar um pouquinho a respeito do mecanismo de ação ao nível molecular das penicilinas, e isso vai servir também para todas as classes posteriores que nós vamos estudar, que é a classe das cefalosporinas, a classe das carbapenemas e também dos monobactâmicos, ok? É o mesmo mecanismo, ok? Então, aqui eu represento para vocês fitas, né? Fitas de peptidoglicanas. Lembram lá que eu comentei que uma peptidoglicana ela tem o NAN e o NAG, e ligado a esse dímero, né, de açúcar, um peptídeo. Então, isso é uma peptidoglicana. Esse NAN-NAG ligado a um peptídeo, ele está sendo repetido em várias porções da fita, né? A gente, inclusive, pode chamar isso aqui de fita, vamos colocar fita 1. Fita 1. E, se vocês observarem aqui embaixo, né, nessa posição, eu coloco uma outra terminaçãozinha NAN-NAG, que é um outro dímero de peptidoglicana, que também vai sendo repetido. E aqui a gente pode chamar de fita 2, por exemplo, tá? Muito bem, isso tudo aqui, né? Então a gente tem uma BAC, a bactéria aqui, e essa BAC, ela tem lá uma fita que circunda e ela vai ter uma outra fita que circunda e vai ter várias fitas que circundam de peptidoglicanas, tá? Então é importante que vocês reconheçam que isso é uma fita, aqui é uma fita, é um outro tipo de fita, tá? Muito bem. Então, o NAN-NAG, ele vai sendo repetido e, obviamente, essa repetição também é aqui embaixo observada, né? Na porção peptídica de alanina, ácido glutâmico, lisina, ala, e ainda ligado à lisina, nós temos um pentapeptídeo de glicina, né? Pentagli, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 glicinas ligadinhas. Isso tudo está sendo repetido nas fitas, em cada uma das fitas. Então, essas fitas, quando elas estão soltas entre si, elas podem ter o quê? Flexibilidade, e isso daí pode gerar instabilidade na célula. É por isso que a bactéria ela tem um maquinário enzimático para que essas fitas elas comecem a se ligar umas às outras, gerando rigidez estrutural para a parede celular bacteriana. Então, o peptidoglicana forma a parede celular bacteriana. Para que a gente tenha rigidez estrutural, as fitas elas precisam ser ligadas. Então, eu vou, observem aqui em cima que aqui as fitas, né, elas estão separadinhas, ao redor a roxa e a azul estão separadinhas, mas deve existir um mecanismo pelo qual essas fitas elas começam a ficar o quê? Ligadas. A gente chama isso daqui de ligação cruzada entre fitas de peptidoglicana. Essas fitas elas são ligadas entre si por ação de uma enzima chamada transpeptidase, ou PBPs, que é Protein Bind Penicillins, Penicillins Bind Proteins, ou ao contrário, tá? Brincadeiras à parte, Penicillin Bind Proteins, ok? Então, essas proteínas ligadoras de penicilina são as famosas transpeptidases. A transpeptidase, ela quebra um peptídeo e transporta ou liga um novo, ou cria um novo peptídeo, tá? E como que ela faz isso, né? Então, em princípio, observem, numa determinada terminação, chamada terminação ala, ou ala, né? Essa terminação ala,
ela é reconhecida pela transpeptidase. Então, quando a transpeptidase reconhece a terminação ala-ala, ela promove uma quebra dessa terminação. Né? E que quebra é essa? Ela rompe uma ligação entre uma alanina e outra, de modo que uma alanina sai ali do sistema. Então, ela vai embora, ok? Porém, ela também tem a função de quê? De fazer uma nova ligação peptídica. Então, ela pega de uma outra fita a glicina dessa outra fita e promove a ligação à alanina que sobrou. Então, a glicina ligado à alanina que sobrou forma aquela ligação cruzada que eu comentei para vocês. Isso é feito em vários níveis da membrana, da parede celular e da fita de peptidoglicano. Tá? Os beta-lactâmicos, eles inibem a transpeptidase. E ao inibir a transpeptidase, eles provocam o quê? Eles provocam uma desestruturação da parede celular e, obviamente, por diferença de pressão osmótica, pode acontecer uma lise celular. Então, é por isso que nessa lise a bactéria morre. Ela perde material citoplasmático, ela morre. É por isso que a gente fala que os beta-lactâmicos são bactericidas, são antibióticos que matam a bactéria. Tá? Lembrando lá dos conceitos de bacteriostático, bactericida, nós temos o quê? Uma substância chamada de bactericida. Então, os beta-lactâmicos são bactericidas por natureza. Okay? Então, isso aqui é uma visão mais macroscópica do mecanismo de ação, mas eu quero indicar aqui para vocês uma visão mais microscópica, ok? Microscópica não, molecular, tá? Então, aqui a gente primeiramente vai analisar a formação da ligação cruzada e depois a gente vai ver como que as penicilinas agem. Mas um ponto importante é vocês reconhecerem aqui a transpeptidase, e ela tem 2 sítios, mas um deles é o principal catalítico, né? Quer dizer, os aminoácidos do sítio catalítico. Eu tenho aqui a hidroxila, é uma serina desse sítio. E aqui em cima, né, eu estou representando para vocês, estou dando o nome aqui de fita 2, mas o que eu queria que vocês olhassem é que eu tenho um aminoácido que está em vermelho e eu tenho um aminoácido que está em preto. Esses aminoácidos, esses 2 aminoácidos, são a terminação ala-ala, ok? O que é uma alanina? Acho que todo mundo se lembra. Então, eu tenho lá, ó, NH2, N, carbonila, né? E a alanina ela ainda tem uma metila aqui, ok? Na posição alfa, esse aminoácido. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho carbonila, eu tenho nitrogênio e na posição alfa eu tenho a metila. Isso é uma alanina, ou a primeira alanina, né? Se a gente olhar para essa outra região, eu tenho a carbonila, né, que já está ligada a uma ligação peptídica com o aminoácido alanina terminal. Aqui é a posição alfa e o nitrogênio. E o substituinte é um CH3. Né? Então, notem que isso daqui nada mais é do que a terminação ala-ala que a gente viu lá atrás. Então, o que a transpeptidase faz? Ela reconhece a terminação ala-ala, certo? Reconheceu essa terminação. Ela vai lá e provoca o quê? Um ataque nessa terminação. E vocês se lembram que é arrancada uma alanina daquela terminação? Vamos ver como que isso acontece. Então, eu tenho aqui esse ataque, né? Pimba no carbono, ok? Então, houve um ataque aqui no carbono. Essa ligação peptídica aqui, ela é hidrolisada e essa alanina vermelha, ela é liberada, né? De modo que eu tenho o quê? Que a transpeptidase, ela está ligada àquela terminação ainda final de alanina, né? E qual que era o próximo passo? O próximo passo era trazer a outra fita de peptidoglicana e fazer uma ligação da glicina com aquela alanina terminal, certo? Então, olhem, aqui eu estou representando de fita 2,
Esse daqui é um aminoácido glicina, né? Olha lá, NH, CH2, COO, né? Isso aqui é uma glicina e faz parte do pentapeptídeo de glicina. E a enzima, ela então tem a capacidade de provocar de novo, né? Ó, olha lá, mais um ataque aqui naquele carbono carbonílico, né? Então, pimba de novo aqui, ó. Ok? E aí eu tenho o quê? Uma quebra dessa ligação e formação de uma ligação, como vocês podem observar aqui, ó. Formação de uma ligação entre carbono e nitrogênio, né? Daquela alanina que estava já na fita 2 com o pentapeptídeo-glicina da fita 1. Isso daqui, né, observem que a própria enzima já está livre, mas isso é a nossa querida ligação cruzada. Então, a gente está vendo a formação da ligação cruzada aqui. Muito bem. Por que será que as penicilinas elas conseguem se ligar à transpeptidase e inibir essa enzima? Vocês conseguem observar aqui a terminação ala-ala e a penicilina? Será que existe alguma semelhança entre elas? Existe uma semelhança imensa, né? Que se a gente fizesse assim, olha, estou ligando aqui e estou fazendo isso daqui, conseguem notar a semelhança entre a terminação ala-ala e a penicilina? A conformação, né? A distância interatômica, a conformação da penicilina, ela se assemelha muito a essa terminação ala-ala. De modo que, quando ela está presente, a transpeptidase confunde a alanina, ala-ala, com a penicilina. Então, olha, eu acho que eu até coloquei uma animaçãozinha. Deixa eu ver, olha lá, vermelhinho, tá vendo? O vermelho, a terminação ala-ala. Agora, ok? Foi lá para cima da penicilina. Isso, claro que aqui está em 2D, mas em 3D isso é bastante visual também, tá? Então, ó, observem que, né, no caso, a transpeptidase, ela vai atacar aquele carbono carbonílico pensando que é esse carbono carbonílico aqui, ó, da terminação ala-ala, né? E quando ela ataca esse carbono carbonílico, obviamente, essa ligação é quebrada. Notem que, no caso da penicilina, né, do anel penicilínico, o ácido carboxílico, né, ele fica numa posição, né, que favorece uma interação do tipo iônica. Então, notem que ao quebrar esse anel, né, não saiu nada, não sai nada da molécula, como o substrato natural. Mas, além disso, né, ademais, é feita uma ligação iônica forte que estabiliza a ligação entre fármaco e receptor. E essa ligação forte evita a aproximação do pentapeptídeo de glicina de uma outra fita. Então, de modo que a transpeptidase ela fica covalentemente ligada, né? Olha lá, olha, essa porção está covalentemente ligada e ainda reforçada por uma ligação iônica com a penicilina, evitando a aproximação da ligação cruzada. Desculpa, evitando a aproximação do pentapeptídeo de glicina. Isso para mim é lindo, né? Do ponto de vista de imaginar que é uma enzima bacteriana e isso é uma substância originada de um fungo, né? É muito legal como que as coisas se encaixam, tá? Muito bem. E aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês como é que é essa interação ao nível molecular, tá? Das penicilinas, obviamente, com o alvo biológico. Depois a gente vai ver, por exemplo, as cefalosporinas, como que é essa interação, né? Mas, primeiramente, observem que aqui está representada uma figura quase 3D, mas ainda bem chapada no plano, só para vocês reconhecerem onde estão as posições
os grupos de átomos e as posições de ligação, né? Então, notem que esse R, basicamente, é o R que vai diferenciar uma penicilina de uma ampicilina. Aqui é a benzilpenicilina da ampicilina, tá? Mas, independente disso agora, a gente tem a carbonila e a amida, né, na verdade, da posição 6 lá do anel beta-lactâmico. Essa amida, daqui a pouco a gente conhece ali em 3D. E aqui está o anel beta-lactâmico, mas ele já está aberto, né? Por quê? Porque nessas figuras 3D que vocês podem encontrar aqui no Antimicrobial Agents in Chemotherapy, detalhes mais aprofundados, são estruturas já complexadas com o alvo, né? Então já existe a ligação covalente. É por isso que esse oxigênio ele vem basicamente do alvo, que é a transpeptidase, tá? Então aqui já é a ligação covalente. Então o anel já está aberto, mas todas as outras regiões estão dispostas de uma maneira bastante regular. Então, olha, o primeiro ponto aqui a reconhecer e diferenciar entre benzilpenicilina e ampicilina é que a benzilpenicilina ligada à carbonila, né, aqui tem a carbonila, que é essa carbonila, nitrogênio, que é esse nitrogênio, certo? Então, eu tenho um CH2 anel aromático, né? Essa é a benzilpenicilina tradicional. E se a gente olhar para o outro lado, a ampicilina, eu tenho lá C+O, N, NH, né? NH, aqui. E ligado a ele, eu tenho, então, carbono, anel aromático, e lá no fundinho, ó, observem aqui atrás, ó, eu tenho o nitrogênio, né? Da aminopenicilina. Esse grupo amino, como vocês podem observar, presente também nessa região da estrutura, não faz qualquer tipo de interação. Ele está mais relacionado, né, a fatores de propriedade físico-química e de estabilização daquela carbonila para administração por via oral e, ao mesmo tempo, aumento da hidrossolubilidade para penetração em bactéria gram-negativa do que uma interação propriamente dita com o alvo, tá? Em contrapartida, se vocês olharem esse sistema carbonílico NH, ele faz interações interessantes. Olha lá, a benzilpenicilina, ela está fazendo uma interação de hidrogênio aqui com essa asparagina e no caso o NH está fazendo com uma fenilalanina. A mesma interação é vista aqui do outro lado. A mesma interação, tá? É vista. Então eu tenho lá as duas ligações de hidrogênio devido. Uma outra porção que eu acho que é interessante vocês reconhecerem, ó, é esse anelzinho, né, o tiazolidínico com o ácido carboxílico. Olha ele aqui, ó, enxofre amarelinho, 5 membros com nitrogênio, e aqui embaixo ó, o sistema carboxílico. Isso do outro lado a gente tem a mesma estrutura, sistema carboxílico. Notem que esse sisteminha carboxílico ele faz, né, entre outras interações, a ligação iônica característica com o aminoácido 257. Né? Então, eu tenho uma adição a mais de interação nessa região. Né? Agora, isso também vale para a ampicilina. Um ponto que eu queria que vocês prestassem atenção ou tomassem até, visualizassem melhor, é isso aqui. Ó. Essa regiãozinha aqui é a região em que nós temos, ó, vou pintar aqui para ver se vocês conseguem observar. Acho que até piorou, né? Mas tudo bem, vou até apagar de novo. Essa região, esse oxigênio aqui, ó, esse oxigênio, ele está ligado lá atrás ó, a uma carbonila. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ele está ligado lá atrás a uma carbonila, C+O. Esse oxigênio é exatamente esse oxigênio. E a carbonila que eu estou falando é essa. Embora a carbonila esteja aqui para o lado direito, a nossa carbonila está lá para o lado esquerdo. Inclusive, ela está fazendo uma interaçãozinha com outro aminoácido posterior. Né? Mas isso mostra que a molécula foi ligada covalentemente ao anel beta-lactâmico. E isso também ajuda a justificar o porquê que o anel beta-lactâmico precisa estar íntegro para chegar no alvo. Qualquer coisa que aconteça com esse anel beta-lactâmico antes da chegada no alvo vai destruir a atividade da molécula. Certo? Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula. A segunda parte a gente vai falar de uma forma
mais objetiva, as cefalosporinas, carbapenemas e monobactâmicos. E também nós vamos ter um pouquinho de macrolídeos. Mas vocês vão ver que vai ser mais ou menos aí rápido, tá bom? Obrigado mais uma vez e aguardo a manifestação de vocês em relação a dúvidas, ok? Um abraço.